Boa tarde. Live. Hoje a gente vai ter uma live aqui sobre Vamos conversar sobre PAC e TDL na prática clínica. Boa tarde para todos. Queria saber, fixar o comentário, mas eu não sei. Consegui. Pronto. Live PAC TDL na prática clínica. Gente, é um assunto muito extenso. Vou tentar nessa live de 1 hora ao máximo explicar para vocês como eu identifico, como eu trabalho, um pouquinho das características de cada um, para ajudar vocês aí na prática clínica de vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estou falando numa altura boa? Se sim, faça um joinha para mim, por favor. Boa tarde, Edna, Maria, Valéria. Estão me ouvindo bem, gente? Podemos começar a nossa live agora, na hora do almoço. Bom, eu sei que aqui vai ter pais e profissionais. Não tem como a gente falar numa linguagem muito fácil, porque a gente está falando de cérebro, a gente está falando de transtorno, a gente está falando de desenvolvimento. Eu vou tentar ao máximo falar na linguagem dos pais, mas quando a gente fala de transtorno, não envolve só um simples atraso. Então, os pais podem se sentir um pouquinho confusos, mas conforme a gente for fazendo mais lives sobre isso, espero que vá clareando na mente de vocês. Mas, mais do que isso, eu quero que os pais que estiverem nessa live possam sentir confiança em conversar com os profissionais sobre o que o filho tem, tá? Então, nosso tema é PAC e TDL na prática clínica. TDL quer dizer transtorno do desenvolvimento de linguagem. Por alguns profissionais que falam, que usam a nomenclatura DEL, tá? Eu vou falar TDL. Entendam que dentro do TDL está aglomerado todas as questões puramente de linguagens da criança. Eu não estou falando de uma criança com autismo, de uma criança com uma síndrome, com alguma questão de fato neurológica, tá? O TDL, eu vou falar para vocês da criança que chega pra gente na clínica com queixas no desenvolvimento da linguagem, mas não tem nenhum diagnóstico. Essa criança que está no desenvolvimento da linguagem, que a gente observa e a gente vê que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, geralmente ela tem menos de 5 anos. Agora, se a gente recebe aí uma criança com 2 anos, com 3 anos e meio, os pais acham que é um atraso. Como a gente vai saber que é um transtorno? Estimulando essa criança e vendo que essa criança ela recebe, mas ela não consegue fazer uso por completo do que ela recebe. E aí a gente vai vendo que só a fonoaudióloga atuando com essa criança, nós na terapia, não vai ser o suficiente. Então a gente começa a pensar em mais sessões, a gente começa a pensar em outros profissionais. Então, o transtorno do desenvolvimento de linguagem, a gente consegue receber a criança e pensar num transtorno depois de muitas sessões com essa criança. Já o transtorno do processamento auditivo central é após os 7 anos. Então, nós que trabalhamos com uma criança pequena que chega pra gente com a queixa de um atraso na fala, como a gente vai perceber que é um transtorno? Conforme a gente for estimulando essa criança, a gente vai vendo que as habilidades esperadas para a idade que ela está tendo está muito aquém.
E geralmente a queixa dos pais não é na linguagem, os pais não sabem o que é linguagem. Geralmente a queixa dos pais é uma criança que está atrasada no desenvolvimento, é uma criança imatura, é uma criança que gosta de brincar só com crianças menores, é uma criança que não entende muito o contexto, é uma criança tímida, introspectiva, que tem dificuldade para brincar. Essas são as queixas dos pais. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essa criança em terapia, estimular a linguagem através dos 5 sentidos sensoriais, ajudar essa criança no processamento da informação do que ela recebe, do que ela vê, do que ela pega, e a gente vai vendo a evolução e o aprendizado. E aí a gente vai vendo se essa criança está evoluindo ou não. Quando ela não está evoluindo, a gente tem que pedir o parecer de outros colegas. Mas, o que acontece? A criança com TDL e com PAC, a gente vai poder, de fato, ver isso nitidamente na nossa prática clínica quando ela já tem mais de 7 anos. Então, se você atende crianças pequenininhas, não tem como você diagnosticar um transtorno do processamento auditivo. Mas você precisa saber que, se essa criança está com uma alteração no desenvolvimento da fala e da linguagem, você, como fonoaudióloga, você precisa estimular muito o processamento auditivo dessa criança. Na sua terapia, você precisa tirar as pistas visuais e ajudando essa criança no processamento da informação auditiva. Você não precisa pensar num teste, você já sabe que as habilidades de aprendizado auditivas dessa criança estão imaturas, porque está vendo no comportamento, está vendo no desenvolvimento de linguagem dela. Então, a gente vai criar estratégias de fala, de linguagem, com entradas puramente auditivas. E aí eu ensino estratégias no meu curso de fala e linguagem, tá? Mas você, na sua terapia, você pode fazer isso. Então, outra questão, essa criança que está tendo uma queixa de desenvolvimento aí alterado na comunicação, será que ela pode ter otites de repetição? Será que ela pode ter muita infecção no nariz, na garganta? É uma criança que está sempre doentinha? É uma criança que teve muitas infecções de garganta, tomou muita medicação? É uma criança mais sensível, que teve muita intercorrência médica e no desenvolvimento nos primeiros anos de vida? Então, a gente já sabe que é uma criança que está em risco para desenvolver o transtorno do processamento auditivo. Então, o que nós precisamos fazer com essa criança pequenininha? Estimular o processamento auditivo. Nós precisamos deixar de ser terapeutas visuais e precisamos passar a ser terapeutas auditivas. Estimular localização, discriminação de som, memória de som. E aí a gente solta a imaginação. A gente vai ajudar essa criança no processamento da informação auditiva, logo na compreensão da linguagem. Aí essa criança, ela foi sendo estimulada desde pequenininha na fono. Vai entrar na alfabetização. O que vai acontecer com essa criança que tem um transtorno de linguagem? Ela vai começar a ficar perdida na escola. Ela vai começar a não compreender os comandos, porque na escola todos os comandos passam a ser puramente auditivos. E aí que os pais começam a se preocupar. E aí os profissionais, os professores, a escola pede o exame de PAC. Aí essa criança que sempre sinalizou um déficit de linguagem, mas todo mundo pensava que era um simples atraso. Essa criança já teve muitas trocas na fala. Ela vai e faz o processamento auditivo com 6, 7 anos. E vai dar o que nesse processamento auditivo? Uma imaturidade de processamento auditivo. E aí essa criança vem pra gente. Por onde que a gente começa? Essa criança tem transtorno de linguagem, essa criança tem transtorno do processamento auditivo. Então, a criança com transtorno do processamento auditivo e transtorno de linguagem, a gente vai precisar, após os 7 anos, ver primeiramente o histórico dela. É uma criança que sempre foi aquém do seu desenvolvimento? Sempre foi imatura?
Com 6, 7 anos, a gente já espera dessa criança uma boa narrativa de fatos. A criança que tem um transtorno de linguagem, ela não consegue narrar de forma organizada o que aconteceu. Geralmente ela conta a história do que ela viveu como se o outro que está ouvindo tivesse ali. Então ela tem uma dificuldade em organizar os elementos na frase, logo em narrar. E aí o que acontece? Geralmente essa criança, ela foi sendo estimulada, ela foi passando nas fases do desenvolvimento, mas fica muito nítido na fase escolar, porque ela precisa começar a ter uma capacidade que é interpretação. E a criança com transtorno do desenvolvimento de linguagem, ela tem essa dificuldade de interpretação. E aí essa linguagem já não é mais do desenvolvimento, porque a gente sabe que é até os 5 anos que a gente tem para estimular essa criança em todos os sentidos, auditivos, visuais, para quê? Para que haja linguagem e para que haja uma fala. Então, após os 5 aí, 6 anos, que a gente já tá vendo que essa criança tá lá no degrau, pronta para entrar para a alfabetização, ela não tá conseguindo narrar, ela tem dificuldade de compreender as palavrinhas, ela tem dificuldade de fazer um bom uso com essas informações, então vai ficando muito mais nítido que é um transtorno de linguagem. E aí ela vai fazer o PAC. O PAC é um exame, gente, subjetivo. São testes padronizados, mas que requerem a resposta da criança. Por isso que avaliador de exame, que é o audiologista ou o terapeuta que faz o exame, e o profissional que vai tratar essa criança, precisam entrar num consenso. Pois uma criança que tem um déficit de linguagem vai fazer o exame de processamento auditivo, vai dar imaturo. Mas será que é porque essa entrada auditiva está alterada ou porque essa linguagem está ruim? Aí que entra a gente saber interpretar o exame. E quem faz o exame saber colocar no exame o que essa criança tem. Se essa criança está com uma dificuldade nas habilidades puramente auditivas, que é quando esse som entra, ou se é na parte superior, na parte mais central, do que essa criança faz com esse som. E aí cada teste do processamento auditivo vai nos dizer onde que está essa dificuldade. E aí eu, terapeuta, que vou saber interpretar isso para criar o planejamento da criança. Então, uma criança que chega com um exame alterado de PAC, eu não posso excluir a linguagem dela. Por quê? Quando eu vou olhar o histórico dessa criança, é uma criança que os pais sempre buscaram profissionais para ajudar no desenvolvimento dessa criança. É uma criança que sempre foi mais imatura, é uma criança que sempre teve mais dificuldade de compreender o contexto. Então, eu vou pegar esse exame, esse teste, que é um dado quantitativo, e vou criar estratégias de avaliação, vou avaliar essa linguagem, porque eu preciso de um dado qualitativo. E aí eu vou criar estratégias puramente auditivas, mas com linguagem, para que isso possa fazer sentido para a criança e ela aprender. Aprender o quê? A linguagem por meio da entrada puramente auditiva. É esse o trabalho do fonoaudiólogo quando a gente recebe uma criança com o exame alterado. A gente não vai tratar o exame, pegar o teste e criar exercício para aquele teste. A gente vai criar exercícios para as habilidades que estão alteradas dessa criança. Mas, por exemplo, a alteração dessa criança pode ser em resolução. O que é resolução na prática clínica? Resolução é a minha dificuldade de perceber tempo, de perceber espaço de tempo. Qual é o reflexo disso no comportamento da criança? Uma criança mais lenta, uma criança que está com dificuldade na associação som e letra. É essa a queixa dos pais. Não é em resolução, mas eu sei que é resolução porque eu tenho um dado quantitativo me mostrando isso. Então, eu vou pegar esse dado quantitativo e vou criar uma estratégia de linguagem
com essa habilidade para essa criança aprender. É isso que é o PAC e o desenvolvimento de linguagem na prática clínica. Só que a criança que tem um transtorno de linguagem, a gente não pode deixar de pensar que ela tem uma dificuldade, não é na entrada, né? É muito mais no processamento da informação. Essa criança recebe, mas na hora de processar essas informações, ela tem dificuldade. O que seria processar essas informações? Às vezes essa criança tem dificuldade para reter o que ela está recebendo, ou ela tem dificuldade para organizar o que ela está recebendo, ou ela tem dificuldade para resgatar o que está ali guardadinho. Por isso que a gente precisa entender de linguagem para tratar PAC. Porque a gente melhora essa entrada, mas a gente não ajuda essa criança na organização desses vocabulários. A gente não ajuda essa criança na evocação, no resgate desses vocabulários. E onde que a gente tem que ver a melhora dessa criança? É no exame ou na fala? Na fala. Porque o exame é um dado quantitativo de uma condição que essa criança está no momento, no desenvolvimento das partes corticais e centrais auditivas. Então, a gente não pode, com algumas sessões, já querer que o exame melhora, mas a gente tem que ver uma melhora na resposta dessa criança, no aprendizado dela. Então, a gente estimula a criança com um transtorno do processamento auditivo e uma questão de linguagem, mas para ver a melhora na fala, na comunicação expressiva. Por quê? A partir do momento que essa criança ela consegue processar melhor tudo que ela recebe, que ela vê, que ela ouve, ela começa a dar respostas melhores. Então, o nosso primeiro passo na prática clínica é ver melhora na comunicação expressiva dessa criança. No segundo momento, a gente vê uma melhora no processo de alfabetização. Num terceiro momento, a gente ia acompanhando esse neuroamadurecimento através do teste, tá bom? Vou responder algumas perguntas aqui, porque vocês viram, é muita coisa, eu sei que dá nó na cabeça, mas pensem assim, profissionais agora, tá? Quando vocês recebem uma criança, vocês precisam pegar todas as peças desse quebra-cabeça. Histórico, desenvolvimento dessa criança, queixa, como essa criança é, os exames objetivos, fisiológicos, a sua avaliação clínica, e aí você vai montar o quebra-cabeça. Você consegue isso com prática clínica, fazendo, atendendo muitas crianças. Então, comecem a pensar que nem todo quebra-cabeça é fácil de montar, nem toda criança vai ser fácil diagnosticar. Mas o primeiro passo é a gente tratar a queixa. Qual é a queixa? Está na comunicação? A queixa está no aprendizado escolar? A queixa está na imaturidade dessa criança? Então, a gente precisa identificar por meio da queixa o que essa criança precisa lá fora, não é no nosso consultório, tá bom? Então, vou responder algumas perguntas. Eu não conheço o método Sena, tá? Não posso dizer nem bem nem mal porque eu não conheço, mas sei que quem faz é apaixonado pelo método. Mas, aqui na minha clínica, eu sou muito na minha prática clínica. Eu não me atenho a nenhum método. Eu crio as minhas estratégias baseadas no que a criança precisa. Então, a criança com menos de 5 anos, com 6 anos, eu não crio um método de estimulação auditiva. Eu crio estratégias auditivas, puramente auditivas, para essa criança processar as informações que ela ouve de linguagem puramente auditivas. Como? Por exemplo, será que essa criança sabe que um mesmo vocabulário, uma mesma palavra, ela pode ter duplo sentido? Será que essa criança sabe que uma mesma palavra pode ter outras palavras que representam o mesmo significado dela? Então, a linguagem é isso. É eu ter muitos vocabulários e eu saber utilizar esse vocabulário em todas as situações. Eu saber organizar bem o meu pensamento, de forma que o outro compreenda. Então,
com menos de 5 anos, eu vou criar estratégias puramente auditivas. Eu não vou utilizar ainda o fone. Algumas crianças, eu consigo pôr os estímulos auditivos no fone? Sim, só que eu não consigo criar estratégias muito difíceis, porque essa criança ainda está no desenvolvimento dessas habilidades. Mas o método Sena, ele tem um método fechado. Ajuda? Ajuda, mas também não podemos esquecer da linguagem. Não adianta a gente melhorar o processamento auditivo dessa criança se a gente não ajuda essa criança na linguagem. E por que na linguagem eu estou fazendo esse gesto? Porque a linguagem não é só o que eu penso, a linguagem é o que eu falo. Então a gente tem que ver melhora na resposta dessa criança, na organização do pensamento dela, na melhora da interação social, do que ela vivencia, dos insights das situações que ela começa a ter com os amiguinhos e ela conseguir reproduzir isso, contar isso para os pais, tá certo? Que a idade ideal para realizar o PAC? A partir dos 7 anos, a gente consegue fazer todos os testes padronizados e de fato falar se essa criança ela está com um transtorno, uma imaturidade. Antes disso, a gente pode fazer alguns testes? Pode. Só que é aquilo, a gente tem que saber o porquê. Não basta a gente só diagnosticar uma imaturidade de processamento auditivo se a gente não vai saber como estimular essa criança. Qual é a queixa dessa criança? Então, antes do 7, a gente pode fazer os exames, alguns testes que são padronizados e que têm uma resposta esperada para a criança com 5 e 6 anos, só que é um dado, não é o todo. É um dado que o terapeuta pode, através disso, criar estratégias com objetivos de melhorar a linguagem dessa criança. Com 9 anos, o que nós pais podemos ajudar em casa? Dani, vocês pais podem ajudar muito, mas é interessante que um profissional te oriente. Porque, por exemplo, às vezes essa criança não tem só um transtorno de processamento auditivo e um transtorno de linguagem. Às vezes essa criança tem uma dificuldade específica na memória de trabalho. Então a gente precisa entender o que é memória de trabalho e associar com a rotina de vocês para vocês ajudarem essa criança. Como? Dando ordens mais simples, dando comandos de forma mais objetiva para essa criança. Mas muitas vezes é pagando terapia. Como o pai e a mãe pode ajudar o filho é procurando bons profissionais e pagando terapia. Porque às vezes essa criança ela precisa entrar em terapia para ela conseguir fazer uso do que ela está recebendo, tá? Então, pais precisam procurar bons profissionais. Que bom! Terapia com neuropsicopedagogo seria essencial juntamente com a fono? Olha, é essencial quando essa criança tem muita demanda. Geralmente a criança que está aí com problema de linguagem, problema de alfabetização e tem um exame de processamento auditivo muito alterado. Então, o que eu faço? Eu vou estimular a linguagem e o processamento auditivo dessa criança na minha sessão e eu vou pedir ajuda para um psicopedagogo para ir fazendo a alfabetização dessa criança, ajudando no processo de alfabetização dessa criança para que ela não fique muito atrasada na escola. Mas antes disso, dessa criança estar entrando na alfabetização, o trabalho de linguagem e de processamento auditivo é puramente fonoaudiológico, tá? Aqui, mais uma vez, trouxe um desenho para vocês, tá? Quando a gente avalia o processamento auditivo, a gente quer saber, então, o que o cérebro está fazendo com o que recebe das orelhas. Então, tem um momento em que esse som que está entrando, ele ainda não é reconhecido por nós como palavra. Só vai ser reconhecido como uma palavra e um som que a gente conhece quando ele chega no cérebro. Mas antes disso, tem estruturas que analisam esse som. Então, uma criança que tem um exame de processamento auditivo alterado e tem um transtorno de linguagem, eu preciso, na hora de interpretar o exame, saber se tem alguma dificuldade nessa entrada.
Porque aí eu sei que pode ser que essa criança tenha uma dificuldade de linguagem porque essa entrada, esse caminho inicial está alterado. E aí eu vou estimular. Só que eu também preciso saber qual que é essa estrutura. Se é em tronco, se são nas vias auditivas. Porque isso tudo vai depender do neuroamadurecimento dessa criança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar estratégias para ajudar essa criança onde ela está tendo dificuldade. Se é na escola, se é na rotina. Então, eu vou criar estratégias no meio ambiente também para facilitar o aprendizado dessa criança. Vou estimular o processamento auditivo dessa entrada? Vou, só que não depende só do nosso treinamento auditivo. Agora, quando eu recebo uma criança que o exame de processamento auditivo dela não está mostrando dificuldades nessa entrada de sons, tá? Aquilo que eu falei, cada teste sinaliza isso, gente. A gente vai aprender sobre testes, vou fazer mais lives, tá? Mas quando eu vejo esse exame dessa criança e eu vejo que os testes que avaliam essa entrada estão normais, mas que os testes que avaliam mais essa informação superior estão alterados, eu já sei que o trabalho é de linguagem. Eu já sei que eu tenho que estimular mais o processamento auditivo, só que são mais habilidades superiores, que envolvem mais linguagem e não só percepção de som. Por isso que não dá pra gente falar que toda criança que tem um transtorno de processamento auditivo, ela tem a mesma dificuldade que outra. Cada dificuldade é uma, cada exame é um. A gente vai associar com o vocabulário e a linguagem dessa criança. E aí, a partir dos 7, 8 anos, vai ser fundamental uma avaliação, não só da linguagem, mas neuropsicológica. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Se você tem um filho pequenininho que está mostrando transtorno de linguagem, não dá para você agora pensar em transtorno do processamento auditivo central. O que você tem que fazer é estimular muito a audição dessa criança por meio de estratégias e brincadeiras puramente auditivas, tá? Acho que em breve eu vou criar algumas lives aí para ensinar essas brincadeiras para vocês. Querem, né? Tá bom? Agora, se você tem também, falando de fono, um paciente com menos de 5 anos, que você tá vendo o histórico dessa criança, muito mais lento de evolução, pais bem assim que procuram muitos profissionais, mas ninguém consegue entender o que essa criança tem. Essa criança, ela tá tendo dificuldade para desenvolver. Você não tem que esperar, pensar num transtorno do processamento auditivo e esperar essa criança ter o teste ou querer que essa criança faça o teste. Dentro da sua terapia de linguagem, você vai criar muitas estratégias auditivas para ajudar essa criança no processamento da informação que ela recebe auditivamente. Mas não pode esquecer que ela recebe através da via visual, do tato. Então, a gente tem que criar um aglomerado de estratégias que estimulam os 5 sentidos, mas muito auditivo. Por quê? O auditivo é o mais difícil para a criança que tem um transtorno de linguagem, porque não tem nenhuma pista, não tem nenhuma associação. E o processamento auditivo envolve várias habilidades, não é só de reconhecimento de som, é de decodificação, de memorização, de sequencialização e de integração. Por isso que terapeuta de linguagem precisa saber processamento auditivo, mesmo que não faça o teste, mesmo que talvez não vá tratar a criança com mais de 7 anos, mas é necessário saber, tá bom? Agora, se o seu filho tem mais de 7 anos, você desde que começou a acompanhar o desenvolvimento dele, você tá vendo que ele tem algo diferente, algo difícil no desenvolvimento, precisa dar mais informações, precisa ajudá-lo na compreensão, precisa às vezes ajudá-lo na interpretação do que ele vive, ajudá-lo a contar os fatos. E você vai agora começar junto com seu filho a parte de alfabetização. É necessário que você procure um neurologista, faça avaliação fonoaudiológica, faça avaliação de PAC,
e todo esse caminho para a gente poder dar um diagnóstico, tá? O diagnóstico é importante? Mas mais do que isso, se essa criança está começando na alfabetização, vamos estimular, vamos colocar em terapia, vamos ajudá-la no processamento da informação. Então, vendo, gente, são 2 caminhos que dá pra gente escolher os 2, tá? Agora, você tem um paciente que chega pra você com mais de 6 anos, já passou por várias fonos, já tem um histórico aí de estar sempre os pais investigando se tem algo. Você vai fazer a avaliação de linguagem dessa criança, você vai fazer o PAC. Como que você vai tratar essa criança? Você vai tratar o processamento auditivo e a linguagem. E aí você precisa saber qual está sendo a dificuldade de linguagem dessa criança. Se está sendo no vocabulário, se está sendo na pragmática, se está sendo na sintática e na narrativa. Geralmente vai ser na narrativa, como eu já disse. É um dado clínico muito importante. A criança, como eu disse, tem dificuldade de narrar, de contar as coisas. Tá muito difícil para entenderem, gente? Me dá um feedback. As crianças com TDL e TPAC não se beneficiam do multigestos? Multigestos é um método de terapia de fala. A fala que eu disse há pouco, que a gente tem que ver melhora, não é na questão articulatória, é na expressividade do pensamento. Então, o multigestos não vai ajudar essa criança que tem especificamente transtorno de linguagem e PAC, porque essa criança fala bem, essa criança não tem um problema de fala. A gente recebe criança que tem também problema de fala? Recebe tudo, mas vamos por parte. Agora vamos pensar na criança que tem de fato um transtorno de linguagem, um transtorno de PAC. É tudo aqui, ó, cerebral. Só que onde que a gente vê melhora? Na expressividade dessa criança, na narrativa dessa criança, tá bom? Então, o multigesto é outro método. É um método principalmente utilizado com crianças aí menores que têm problema de fala, motor, de articulação, de fonemas, não de linguagem, tá? Claro que a criança pequenininha que tem um problema de fala, ela também pode ter uma dificuldade de linguagem. E aí você precisa incluir exercícios auditivos junto com exercícios de fala na terapia dessa criança, tá bom? Meu filho tem dificuldade de narrar. Eu postei ontem uma atividade para ajudar a criança nessa narrativa. A criança que tem a dificuldade de narrativa, a gente vai precisar do apoio visual. Só que é interessante a gente saber a idade. Por quê? Após 7 anos já é interessante que essa criança não precise mais do apoio visual para narrar o que fez no final de semana, o que fez na escola. Então, a criança pequenininha, a gente já tem que ir estimulando ela a narrar, contar a história em sequência. Mas após os 7 anos, se essa criança está tendo dificuldade com narrativa, ela responde às suas perguntas com frases muito curtinhas, palavras monossílabas, é interessante estimular. Porque quando ela tiver 9, 10 anos, a dificuldade vai ser bem maior. Que é um momento onde a criança já tem que ter uma boa narrativa para interpretar textos. E aí vai virando uma bola de neve, tá? Então, a narrativa é o último degrau da linguagem, que às vezes a gente identifica na criança com dificuldade com 8, 9 anos. A gente precisa identificar isso o quanto antes. Já aí, com 4, 5 anos, está estimulando essa criança. Como avaliar a narrativa? Você pode observar como essa criança conta uma história, como essa criança, ela reconta uma história que ela ouviu. Então, você pode pedir para essa criança contar uma história através de uma imagem que ela vê, através de algo que ela escuta. Você pode ver se ela conta com detalhes o que ela fez no final de semana. São a organização dos fatos. Isso a gente avalia a narrativa, tá bom? Existem testes que você pode estar utilizando. Inclusive, hoje eu vou falar de um, tá?
que é esse livro aqui, que eu também utilizo. Tá dando pra ver, gente? Tá? É um teste bem legal, resume bastante questões de linguagem, mas avalia também narrativa, evocação. Por quê? A narrativa não é só contar, gente. A narrativa é acessar aquilo que está guardadinho na cabeça. É organizar. Por isso que a criança com um transtorno de linguagem, aí já não é mais do desenvolvimento, essa criança já tem mais de 6 anos, ela já tem um transtorno de linguagem, ela vai ter muita dificuldade em narrar. Por quê? Porque precisa acessar esses vocabulários, organizar esses vocabulários, tá? E não é fácil, não é fácil. 4 anos, narrativa é estimular, muita estimulação. Por exemplo, ao assistir um filme, você pode pedir para a criança contar o que ela entendeu do filme. Na primeira parte, no meio, no final. Você pode pedir para ela mudar o final do filme. Você pode pedir para ela explicar o que ela entendeu do que um personagem fez. Isso é narrar. É você também entender como a criança está vendo a situação. E a criança começa a te contar o que ela aprendeu e vivenciou dessa situação, tá? A questão do dislexo com processamento auditivo central. Olha, aí a criança com dislexia e alteração no processamento auditivo vai ser necessária uma avaliação neuropsicológica. Essa criança dislexa, ela não vai ter uma dificuldade em linguagem, em fazer uso dessa linguagem. Pelo contrário, ela vai ter uma boa linguagem. A dificuldade dela está especificamente na hora de transcrever essa linguagem para um código escrito. Aí o processamento auditivo vai mostrar uma dificuldade, talvez, em padronização de tempo, em resolução. E aí já não é uma habilidade linguística, é uma habilidade mesmo de percepção de som, que faz com que a criança tenha uma dificuldade, talvez, na relação som e letra. Por isso que a gente tem que identificar, mas a linguagem, geralmente no dislexo, está preservada. Por isso a avaliação neuropsicológica, tá bom? Crianças acima de 7 anos têm dificuldade em distinguir o M do N, é indicado o PAC. Então, em distinguir isso na escrita, sempre vai ser indicado a avaliação do processamento auditivo central. Sempre. Como até mesmo um fator de exclusão da causa da dificuldade dessa criança. Então, sempre faça o exame do processamento auditivo. Por quê? Sinalizou alguma alteração, a gente vai tentar interpretar e correlacionar com a queixa. E aí a gente vai pensar na terapia. Então, o processamento auditivo, ele precisa entrar dentro de toda a avaliação de uma criança que está tendo dificuldade de alfabetização. Os neuros têm pedido muito, tá bom? Autonomia, independência, proatividade e linguagem, Raquel. Às vezes a criança com dificuldade de linguagem, a gente vê a dificuldade dela na autonomia, na organização, em terminar uma atividade que começou. Porque às vezes essa imaturidade corporal que está acarretando essa imaturidade de linguagem. Por onde começar? Com uma estimulação corporal, com uma estimulação de compreensão de rotina, de motivação, de independência, que aí também a fonoaudióloga pode ajudar, mas em alguns casos TO e psicóloga também, tá bom? Esse é o teste. Eu vou postar depois uma foto nos stories, tá bom? Esse é a foto. Como estimular a fonologia em uma criança com TDL que tem 4 anos e não consegue sequer aprender as cores primárias? Daiane, a fonologia que você fala são sons isolados, fonemas. Por quê? Uma criança com 4 anos que não está aprendendo as cores primárias, ela está com muita dificuldade na memorização e na associação. Então, você não tem que agora pensar em fonemas, você agora tem que pensar em aprendizado global, em memória. Em memória, em utilizar isso,
em associar isso e muita repetição, porque senão essa criança ela não vai progredir, tá? Oi, Davi, meu amor. Oi, lindão. Vamos lá, vou contar para vocês 2 casos de pacientes meus, sem citar nomes, para vocês entenderem bem essa relação do PAC e do TDL. Uma criança que chegou para mim com 3 anos e meio, já fazia fono por mais de 1 ano e os pais viram uma estagnada no tratamento dela, não estava evoluindo. A fala continuava incompreensível. Eu recebo essa criança e eu vejo uma criança extremamente introspectiva. Qual é o meu primeiro passo? Solicitar a avaliação respiratória dessa criança e toda a auditiva, mesmo que ela tenha feito com a outra fono. Porque eu preciso saber agora como essa criança está. E essa criança não tinha feito nenhum exame respiratório com a outra fono, tá? Quando fez o exame respiratório, foi sinalizado uma hipertrofia, um aumento da adenoide de maior que 80%. Eu orientei os pais, então, a gente fazer primeiramente essa cirurgia, retirar algo que fisiologicamente está alterando o desenvolvimento dessa criança. E aí os pais fizeram a cirurgia. Essa criança, após a cirurgia, com 3 anos e meio, que a queixa era uma fala incompreensível, mas que já estava na fono, ela deu um salto. Um salto em que sentido? Ela começou a contar mais o que fazia, começou a interagir mais, começou a passar a ser tagarela, com 3 anos e meio. Iniciou o tratamento comigo. No meu tratamento e nas minhas sessões, eu já sabia que essa criança teria um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, porque com 3 anos e meio, uma fala ainda muito incompreensível, já fazia fono. Eu vou pensar em estimular fonemas? Não, comecei a estimular a linguagem. Conforme eu fui estimulando a linguagem dessa criança, eu fui vendo a dificuldade dela de memorizar cores, animais, números. O que eu fiz? Fui na escola. A mesma queixa da escola, essa criança está com dificuldade de aprendizado. Mas ela estava dando saltos. Por quê? Porque passou a respirar melhor, a dormir melhor. Então, na cabeça dos pais, essa criança tinha apenas um atraso. E como essa criança deu um boom no desenvolvimento, os pais estavam achando que o prognóstico ia ser bom. Só que eu estou sempre estimulando o que eu quero dessa criança e não o que essa criança já tem. Então, eu estava vendo a dificuldade dela. Eu ensinava uma cor, dali a pouco ela não lembrava. Ou então, na outra sessão, ela não lembrava. Eu tinha que repetir o que eu já tinha ensinado. Aí, a gente liga as lanterninhas. Aí, eu fui na escola. Era o mesmo relato da escola. O que eu fiz? Eu chamei os pais para conversar. Eu expliquei a minha visão, que hoje o nosso objetivo não é mais a fala. Essa parte incompreensível da fala da criança está sendo uma consequência também de linguagem. Algo fisiológico melhorou? Ela passou a aprender mais? Sim, só que a gente ainda precisa correr atrás de questões que estão lá atrás. Então, a gente não pode mais olhar para essa criança aí, com quase 4 anos, que está tendo muita dificuldade em reter as informações como um atraso. Então, eu pedi ajuda aos pais para que me ajudassem a ver se era realmente isso, se eu estava no caminho certo, porque o meu objetivo é ajudar, meu objetivo não é diagnosticar. Então, eu quero sempre que essa criança tenha sucesso no desenvolvimento dela. Então, eu expliquei para os pais que eu precisava de um parecer de uma TO e de uma psicóloga. Os pais até então estavam olhando para outro lado. Eu comecei a fazer os pais olharem para esse lado, mas não para um diagnóstico, mas sim para um prognóstico. O que essa criança precisa além da fono para conseguir evoluir? Eu penso que essa criança tem um transtorno de linguagem. Por quê? Quando eu aplico os testes, quando eu vejo uma sessão comparada com a outra, eu vejo que ela não está fazendo uso. Ela não está retendo tudo que ela está aprendendo tão bem. E na escola, a mesma questão.
Então, dentro do meu relatório, eu já sinalizei para os pais que é um transtorno de linguagem. Mas o que é um transtorno de linguagem? É quando essa criança ela tem uma idade e as habilidades esperadas de linguagem para essa idade estão bem maiores do que 1 ano. Então, quando a gente olha para essa criança com 4 anos, parece que ela tem 2. Parece que ela tem 2 anos e meio. É isso. Então, agora, eu não vou olhar para um transtorno, mas eu vou tratar como um transtorno. O que requer tratar como um transtorno? Muita repetição, muitos outros profissionais ajudando, tá? Seguimos na terapia com essa criança, estamos felizes, ela está aprendendo, mas o olhar é diferente de uma criança com um simples atraso. E o meu olhar, por enquanto, não vai ser em fonemas, o meu olhar vai ser muito na linguagem, porque quando essa criança aprender linguagem, ela vai começar a falar melhor. Claro que tem outras questões de fala, que se eu for agora entrar, vai ser um estudo de caso. Outra criança, já pra gente finalizar, tá bom? Outra criança que eu recebi agora com PAC e transtorno de linguagem. Essa criança tem 9 anos. Veio para mim com o exame alterado, transtorno do processamento auditivo, tá? Quando eu vou olhar o exame, eu vejo lá que não tá com muita dificuldade na entrada do som, mas muito mais em áreas associativas e integração. Quando eu vou avaliar a linguagem dessa criança, eu vejo um vocabulário muito bom, um vocabulário bom, só que reduzido na questão de utilidade. É uma criança que tem um bom vocabulário, mas que não consegue utilizar isso para conversar. Então, eu vejo uma criança com uma pobre narrativa, uma pobre compreensão de uma narrativa do ouvinte. Quando eu vou ver o histórico dessa criança, lá atrás foi até pensado em autismo, foi pensado em Asperger, só que o neurologista não conseguiu fechar nenhum diagnóstico dessa criança, porque a avaliação neuropsicológica não bate. Teve avaliação neuropsicológica que viu altas habilidades numa criança que tem um bom vocabulário, mas não consegue utilizar isso, então não dá para ser altas habilidades. Viu dificuldade em memória, viu dificuldade aí na questão do QI, um exame deu mais alto, outro deu mais baixo. Então, oscila muito quando a gente vai ver o histórico dessa criança. É algo tudo muito fragmentado que não fecha. É tudo culpa do transtorno do processamento auditivo central? Já que eu, ao interpretar o exame e reavaliar, porque não foi feito comigo e eu gosto de reavaliar, eu vejo que realmente é uma questão mais superior de linguagem. O que eu já penso? Transtorno de linguagem. Por isso que lá atrás ninguém conseguia fechar o diagnóstico dessa criança, porque a linguagem depende de idade, depende de terapia, de desenvolvimento, um profissional acompanhando muito tempo essa criança para ver como ela funciona em vários ambientes, como que é o uso de linguagem dessa criança para então ver se ela tem um transtorno de linguagem. Mais uma vez, sentei com os pais e expliquei a eles que ele tem um transtorno de processamento auditivo, mas não é na entrada, é de linguagem. Eu vou estimular o processamento auditivo, mas como? Por meio de muitos exercícios de linguagem. Essa é a minha prática clínica, gente. E não para, cada caso é um caso, por isso que não dá pra pegar todo esse tema, colocar dentro de uma caixinha e passar para vocês. Requer muito estudo, requer muita compreensão, principalmente de todo o desenvolvimento da criança. Desde a criança de 1 ano até aí 12 anos, a gente precisa entender. Mas eu espero de alguma forma ter clareado um pouquinho aí para vocês, tá? Ótima ideia fazermos estudo de casa. Eu tenho um grupo de mentoria. Não sei se vocês sabem, mas lá no grupo de mentoria do Telegram eu compartilho casos, eu converso abertamente sobre os pacientes. Aqui na live vai ficar mais difícil, né? Porque é bem variado o público. Essa avaliação é o otorrino que faz? Sim, a avaliação que você está falando é da adenoide, é o otorrino, tá? É a naso, é o otorrino que faz. Todos os meus pacientes eu peço exame respiratório, principalmente os que têm transtorno de processamento auditivo, porque se tem uma hipertrofia de adenoide, respira pela boca, eu já não sei se é totalmente processamento auditivo.
tem algo fisiológico que pode estar ocasionando essa dificuldade de processamento auditivo na criança, ou somatizando. Só que quando tem algo fisiológico, a gente precisa tratar, tá? Como entrar no grupo do Telegram? No Insta, na página lá do meu feed, tem o link, tá? Pra você entrar, mas você precisa baixar o Telegram. Tem também a lista VIP, que vocês podem estar fazendo parte, para sempre receber informações sobre o que eu tô compartilhando nas lives, quando eu vou fazer cursos, quando eu vou fazer aulas no YouTube, tá bom? Gente, espero ter ajudado. Vou salvar a live, vou colocar no YouTube, tá bom? É isso. Vamos almoçar? Um beijo para todos vocês. Obrigada pela presença, tá? Um beijo grande. Tchau.